Bom, eu sou o professor Rodrigues, estou lotado na Faculdade de Engenharia da Unesp de Bauru. Estou vinculado ao programa de mestrado profissional em Engenharia de Produção da Unesp de Guaratinguetá. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do uso de jogos e desenvolvimento de projetos para apoiar o ensino e aprendizagem, né, tanto nas atividades de graduação, mestrado, como na área profissional, como vai falar um pouquinho aí o Marcos, né, e o Mauro, eles trabalham profissionalmente também com essa metodologia, e o Paulo, que está aqui também, que vai falar um pouquinho de desenvolvimento de projeto. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para falar um pouquinho de vocês e dos projetos que vocês desenvolveram, ou estão desenvolvendo. Poderíamos começar pelo Mauro, né, que é o mais antigo. Bom, o sênior, não, todos são sêniores aqui, né? Obrigado, professor Taiba, prazer falar com você novamente. Marcos, conhecendo agora, né, Marcos? E o Paulo também, que a gente não se conhecia, um prazer estar aqui. Como eu tinha falado para o Rodrigues, eu abri a agenda no meio hoje, porque eu estou no meio de um curso, de um treinamento industrial, né? Então, abri um tempo, eu vou tentar participar o máximo possível, tá? Eu deixei bastante lição de casa lá para o pessoal fazer, daqui a pouco eu volto para a turma. E ao longo desses últimos anos, principalmente no período de início de pandemia, as ferramentas pelo web se intensificaram. A sua câmera está vibrando bastante. Tá, eu vou parar de mexer na mesa aqui. Então, é isso. Então, prazer muito grande estar aqui, conhecer todos, que eu não conhecia, e contribuir aí com o trabalho, tá, Rodrigues? Então, vou me apresentar. Meu nome é Mauro José Feijó. Eu moro em São Paulo, na capital. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Moro há muito tempo aqui em São Paulo, já há mais tempo no Sudeste do que no Sul. Tenho minha formação em Engenharia Química, como origem, né? Digo origem porque o caminho, a vida leva a gente para outros caminhos também, né? E hoje eu estou muito mais agarrado aqui nos temas da engenharia da produção, nesses últimos 12 anos praticamente, né? Então, como formação de engenharia química, tive cursos de graduação e cursos de pós-graduação na área de engenharia de produtividade, qualidade, vários cursos de extensão na parte de gestão também. E nesses últimos 12 anos eu trabalho com o tema da engenharia de produção voltada a treinamento e formação na área de engenharia de métodos e tempos, mais especificamente com MTM, né? Então, que significa até o Method Time Measurement, que é a medida do tempo baseada na análise do método. Então, nesses últimos 2 anos, eu tenho atuado fortemente nessa área, treinando, fazendo projetos nessa área para várias indústrias, né? Nesse momento, inclusive, estou no meio de um treinamento para a empresa do sul do país, a Furukawa, e assim como várias outras empresas a gente treina. Então, minha formação é engenharia química e eu fiz depois o mestrado, né, agora recente, de engenharia de produção pela Unesp, né? É um trabalho que veio de um tempo, desde o início das minhas atividades com o MTM, a Unesp, ela já entrou na nossa vida aqui, na minha vida em particular, né, através do professor Jorge, e através dos vários projetos e treinamentos que nós fizemos juntos, projetos que a gente desenvolveu em conjunto, se criou um vínculo, né, de contrato técnico entre a Associação MTM do Brasil e a Unesp, e a gente vem fazendo esse trabalho em conjunto. E o Jorge sempre me instigou a voltar para os bancos escolares, porque quando a gente está na vida de trabalho profissional, a gente acaba sempre colocando a formação, fica lá atrás, né? A gente vai fazendo mais cursos de especialização e alguns pós, mas o mestrado para mim era um grande desafio, porque eu sabia que ia ter um tempo de dedicação, né, Rodrigues, muito forte, né? E não é um pouco diferente das outras formações, exigia muito tempo da gente. E eu encarei o desafio, fiz o mestrado de produção e o período de pandemia foi, de uma certa forma, foi horrível para todos, mas de uma outra forma também me ajudou muito também a viabilizar, porque me deu mais tempo, muita gente em casa, muito tempo em casa. Então teve lá esse lado também que eu consegui cumprir toda a agenda, fazer certinho. E para mim foi muito bom, né? Porque foi um período bem difícil, está sendo um período difícil para todo mundo. E, de uma certa forma, a ocupação do tempo com o processo de educação, o retorno para a universidade, depois de alguns bons anos, né, contribuiu bastante, não só sobre o aspecto técnico, mas sobre o aspecto emocional também, de ocupação do tempo, de instigar a buscar novos horizontes, novos conhecimentos, que sempre é um desafio sair da zona de conforto. Então, nesse sentido, foi excelente.
E o tema específico, né, Rodrigues, foi um tema que a gente discutiu lá logo no início, lá quando a gente se conheceu lá em Guará, né? O Rodrigues trouxe uma ideia de um projeto que ele estava desenvolvendo e eu tinha alguma coisa na minha cabeça já também. E aí veio o tema da gamificação do aprendizado, né, da técnica de gerência de produção. E esse tema foi amadurecendo, né, Rodrigues? A gente foi construindo ele junto e depois chegou num ponto onde a gamificação foi o tema principal, voltado para o aprendizado em engenharia de produção, mais especificamente de MTM. Então, a gente construiu esse projeto junto, né? Quando eu digo junto, eu não faço sozinho, né? É um projeto que o Rodrigues me ajudou muito, o Jorge, o professor Turrione, principalmente também, né? Todos ajudaram bastante nessa preparação. E o trabalho foi feito dessa forma. Então, aprendizado das técnicas de MTM com o apoio, o suporte todo dos jogos, ou seja, a gamificação do aprendizado. Não é um jogo propriamente dito, né? Mas são o uso dos jogos, das técnicas de jogo, dos mecanismos de jogos para facilitar o aprendizado de um tema específico de MTM. E esse MTM foi muito interessante, porque a gente construiu um processo, né, Rodrigues, envolvendo os alunos diretamente da Unesp e alunos de fora da Unesp também. Então, foram 4 turmas de cobaias, cobaias, pode falar assim, né? As cobaias do projeto, né, do mestrado, onde a gente conseguiu avaliar o aprendizado do MTM utilizando esse processo da gamificação. Então, a gente fez comparações nesse processo, né? Comparações de turmas que aprenderam MTM e fizeram a aplicação da gamificação, do uso de jogos, e turmas que não utilizaram os jogos e vendo o impacto que trazia disso no conhecimento. A gente fez essas comparações estatísticas, foram praticamente 130 alunos divididos em 4 turmas, né, Rodrigues? Então, foi um trabalho bem intenso, sim, bem legal. E, ao mesmo tempo, no processo de aprendizado, de todo esse processo do MTM, que a gente, evidentemente, que pegou um pedaço do conhecimento de MTM que cabia dentro do tempo dos alunos também, né? E dentro da agenda dos professores. A gente pegou aquela parte dos movimentos mais precisos ali, do alcançar, pegar, mover, posicionar e soltar, e utilizou isso, que já é bastante informação, dentro da aula, dentro do contexto do tempo disponível, para pegar esse conhecimento, usar o jogo e fazer aula com esse conhecimento sem o jogo e ver as diferenças do aprendizado. E, no paralelo, a gente avaliou também o perfil dos alunos, né, Rodrigues? O perfil dos alunos no que diz respeito ao processo de aprendizagem, utilizando o Kolbe, né, que é uma das formas de olhar o processo de aprendizagem. Então, dentro da teoria do Kolbe, a gente fez o mapeamento do perfil dos alunos dentro da sua característica de aprendizagem, dentro dos 4 quadrantes, e aí tentou também comparar se o perfil de aprendizagem dos alunos qual era o efeito disso no processo de aprendizagem, olhando sempre a nota, né? Olhando a nota do aluno dentro da prova. Então, foi um trabalho bem interessante e ajudou bastante a explorar bem o processo da gamificação, as técnicas de MTM, evidente, que é o meu tema mais de domínio nesse momento. E a gente foi fazendo esse cruzamento das informações, dos perfis dos alunos, do aprendizado MTM e da gamificação, o impacto que isso trazia no aprendizado. Mas não só sobre o aspecto quantitativo, né, Rodrigues? A gente olhou o aspecto qualitativo também, que é a questão de como que as pessoas se sentem, né, com o uso da gamificação. E muitas vezes o resultado pode não aparecer ali na prova, mas a construção do conhecimento se dá e isso facilita muito para o aluno, né, a absorção do aprendizado. Então, eu acho que uma coisa muito... Oi, desculpa. Uma coisa muito interessante que aconteceu no trabalho do Mauro, né, é que nós começamos a planejar o trabalho antes de entrar a pandemia, né? Antes da pandemia. Então, todo o trabalho era para ser Presencial. porque o MTM ele exige o manuseio das peças, né? Digamos, uma interação física, exige uma interação física. Sim. E depois veio a pandemia, o trabalho dele, aquilo que era para ser um plus do trabalho se tornou trabalho, né? Na verdade, nossa ideia era que era todo ele baseado em atividades presenciais e vivenciais. E no final da história acabou que o projeto foi todo desenvolvido à distância, né, mano? Tudo virtual, exato. Tudo virtualmente. E nós tivemos que inventar algumas soluções para tornar isso viável. Por exemplo, a gente pediu para os alunos comprarem os jogos, né? Usamos um jogo bem baratinho, acessível, mas mesmo assim a gente ainda reembolsou os alunos, né, para viabilizar o processo de preparação. Então, uma das grandes aprendizados do seu trabalho, além da contribuição da pesquisa em si,
foi a possibilidade de combinar o híbrido com o presencial, Sim, com, digamos, a experiência tátil real, né, mediada por um sistema à distância. Então, perfeito. isso até serve também, Marcos, para, né, Marcos, a gente está no meio do trabalho dele, então talvez até seja uma opção também para na hora de fazer a coleta de dados, né, experimentos para Sim. conduzir o trabalho, né, até serve também como uma referência. Sim, Tá bom. só complementando, né, Rodrigues, o plano inicial, no projeto inicial, previa uma comparação também do efeito da aula híbrida, aula remota, comparado com a aula presencial. Só que a aula Sim, remota virou a base, né? Virou o virou a base única case, né? Virou a base, porque alternativa. não tinha outra opção, não tinha como fazer presencial, né? Então a gente adaptou tudo para a realidade virtual. E a questão, Então, como o Rodrigues falou, o MTM trata dos movimentos, né, do alcançar, dos movimentos humanos, né, principalmente no caso a gente olhou muito o MTM1, técnica de movimento ciclo curto, né, micromovimentos, e assim como aplicar isso. Então vamos trabalhar na rede, né, assim como todos estão aqui, os alunos também estavam assim aprendendo o MTM e usando o jogo virtualmente. Então eles tinham na mesa dele o jogo do Resta 1 que fazia os movimentos e tentava fazer essa correlação do que era o jogo com a teoria e o quanto isso depois ia contribuir para o aprendizado dele, e a medição foi através de uma prova, né? Uma prova que a gente usou também pela web, através do Google, do Meet, mandando a prova, acompanhou os resultados, foi assim bem legal. Então o virtual passou a ser a realidade, né? Passou a ser a sim, base. Então, e na prática, hoje a gente faz isso, né? Assim, a gente está hoje treinando MTM à distância e está funcionando muito bem. Claro que não treinando necessariamente com o jogo, quando a gente dá aula padrão, que são 80 horas para formar um aluno, né? Com prova internacional, para uma das técnicas, né? Mas isso a gente fez de uma maneira bem rápida, assim. E foi bem legal. Então, eu fico muito feliz, assim, muito contente com esse trabalho todo, com essa oportunidade assim, tudo essa integração, interação com a Unesp, com os professores, com os alunos também. Foi muito bom. Então, não para aí, né? Nesse sentido da aplicação para a vida profissional, né, Rodrigues? No dia a dia, o quanto isso contribui demais esse processo, né? Não só sobre o sim, aspecto do desenvolvimento pessoal, mas sobre o aspecto também profissional no meu dia a dia no sim, trabalho. Eu interajo com muitas empresas, muitas sim. indústrias hoje em dia. Eu acho que Todos os outra coisa níveis. que vale a pena também, Mauro, é assim, a gente combinou muitas coisas diferentes, né? Por exemplo, a prova é uma coisa, um instrumento tradicional de avaliação, Sim, né? O ensino à distância já é usando tecnologias, né? sim, Aí a questão da forma como o aluno se engaja na aula, sendo ativo, fazendo teste localmente, né? Ou seja, você sim. apresenta o conteúdo de forma instrucional, né? Olha, né, tal movimento é analisado dessa forma, né? Assim que você Uhum. olha e mede, etc. e tal. E aí o aluno reproduz aquilo na situação prática dele. Então, assim, acho que foi uma combinação bem interessante de Foi. coisas tradicionais, ou seja, não criou a ideia de que é um método revolucionário porque é novo, né? Ou seja, você combinou elementos tradicionais, elementos atuais, modernos, né, para fazer uma dinâmica bem rica, bem interessante e mostrar um potencial de trabalhar, ou seja, abriu a porta para esses tipos de pensamento, né? Ou seja, você Sim. combinar o tradicional com o novo, né? Com metodologias novas, com nova visão do aluno no processo, né? Conseguiu combinar tudo isso. Acho que o seu trabalho foi bem interessante nesse sentido. É isso mesmo. Ainda completando, né? E aí eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar falando o dia inteiro. Vou passar Para aqui quem dá para o aula, Paulo. falar é normal. Assim, quando eu sento para dar aula, são 8 horas direto dando aula por dia, então eu falo. Sim, E é só para fechar a linha de raciocínio, né? Eu acho que sobre a ótica profissional, né? Como eu interajo com muitas indústrias, muitas empresas, eu incentivo muito e falo muito do projeto para os alunos que são engenheiros, a grande maioria das vezes, né? sim, tá. Incentivo eles a entender o seguinte: vocês, como profissionais, e buscando a formação da técnica MTM, que é uma técnica que eles utilizam no dia a dia, na rotina deles, no planejamento da engenharia industrial, da engenharia da produção, eu sempre falo para eles: vocês têm a oportunidade de fazer um treinamento, que é um treinamento que praticamente quase 100% das vezes a empresa está proporcionando, é um conhecimento, é um diferencial para esses profissionais, mas eu sempre digo para eles: vocês não trabalham sozinhos desenvolvendo o método e planejando o tempo das operações.
vocês nunca se esqueçam que vocês estão planejando o tempo, o método para alguém fazer aquele trabalho. Não é você, engenheiro, que vai lá na linha de produção fazer o trabalho, porque lá tem um operador fazendo o trabalho. Tem um ser humano fazendo o trabalho. Então, vocês têm que entender qual é a extensão e a responsabilidade que vocês têm quando fazem isso. Porque vocês estão planejando o tempo de alguém que vai executar, não é você que está lá. Então, cuida muito do tempo, tenha muito cuidado com esse plano, com esse trabalho, porque alguém vai executar o trabalho que vocês estão planejando. E vocês não fazem isso sozinhos, eu sempre digo para eles. Vocês fazem isso, você tem que trabalhar de maneira matricial, multifuncional, envolvendo as várias funções para desenvolver um método de trabalho. Aí tem área de qualidade, área de produção, área de segurança, enfim, todas as funções de produtos, né, que integra do trabalhador, para formar um método que seja robusto, né, e viável, factível. Então, eu incentivo muito eles, explico esse projeto, Rodrigues, do processo da formação do mestrado, dizendo para eles explicando para eles alguns detalhes, vocês podem trabalhar isso e devem trabalhar isso na produção, envolvendo os operadores, envolvendo os supervisores, porque uma vez que eles conheçam, né, as técnicas, saibam o significado do MTM e se utilizem também da gamificação para facilitar o aprendizado na produção, isso vai trazer muito valor para eles, como profissionais, e para a empresa que se importa com esse processo. Bacana. E aí os operadores, as pessoas que estão envolvidas na produção, trabalhando com isso e utilizando a gamificação também, vai facilitar muito para eles no dia a dia ter a propriedade daquilo e não só enxergar o porquê das coisas, mas absorver essa responsabilidade, essa compreensão, esse conhecimento. Tudo isso vai facilitar depois a efetividade do trabalho que está sendo feito, né? Então, é um engajamento, é um envolvimento de todos. E a gamificação, eu falo para eles, é importante. Você pode utilizar esses elementos da gamificação para levar esse conhecimento para a produção, não só para MTM, né, mas para qualquer outra coisa. E aí você traz essa visão, essa noção de que eu entendo por que as coisas são desse jeito. Quando você sabe o porquê, entende o porquê das coisas, fica mais fácil você se tornar proprietário daquilo também, né? Se tornar responsável daquilo, né? Então, eu acho que, nesse sentido, né, olhando o conhecimento e a absorção desse processo do mestrado, para mim, pelo menos, contribuiu demais, não só pessoalmente, olhando sob a ótica pessoal, mas também sob a ótica de tudo aquilo que eu desenvolvo como profissional. E eu levo isso para dentro das aulas. Explico, falo para eles. Hoje, inclusive, eu estava explicando para os alunos, né, da Furocal esse trabalho, incentivando eles a utilizar esse tipo de mecanismo no dia a dia. Tá? Então, é isso. Eu falei muito, né, Rodrigo? Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar descontínuo, né, eu acho que o tema do Marcos está muito próximo do que você fez, Paulo. Aí eu vou passar para o Marcos, né, para ele falar um pouquinho dele e do trabalho dele, principalmente porque também o Marcos ele tem uma diferença um diferencial já na origem, né? Ele já tinha uma ideia de jogo para uso de treinamento profissional já de cara, né? Embora o seu trabalho todo foi feito com alunos, mas depois você está usando isso profissionalmente, né? Ou seja, o do Marcos já parte do profissional lá no chão de fábrica, na operação, né, Marcos? É isso. Obrigado. Bom, obrigado. Bom dia a todos. É interessante ouvir o Mauro contando, né, a história dessa passagem toda, desses últimos 3 anos, incluindo a pandemia nesse pacote, porque mudou muita coisa no nosso dia a dia, né? E eu cheguei no mestrado através do professor Jorge, professor Rodrigues, e foi uma iniciativa minha própria dentro desse processo de buscar o aprendizado e o aperfeiçoamento. E o que mais me impressionou foi o que eu encontrei aquilo que eu queria, né? E o que é que aconteceu? Quando eu conheci as aulas do professor Rodrigues e ele apresentando para nós alguns jogos, eu trazia esses jogos para dentro da fábrica, porque, como o professor comentou, eu já tinha um jogo na cabeça, eu já estava fazendo esse jogo dentro da empresa, e depois eu conheci outros jogos que o professor Rodrigues trouxe nas aulas para nós, e eu apliquei todos os jogos aqui na fábrica. E tudo que ele ensinou na aula, nós estamos trabalhando um pouquinho dentro da empresa hoje. Mesmo depois de 1 ano passado a aula dele, a gente ainda tem isso acontecendo dentro da empresa. E o mestrado me trouxe vários insights, a oportunidade de estar com a universidade
está sempre muito bem atualizada e trazendo o que está acontecendo no mundo, e você ter essa oportunidade de sair um pouquinho do seu dia a dia, do monte de decisões, reuniões, e ter essa oportunidade no mestrado de conversar com outras pessoas, entender outros pontos de vista, e principalmente acompanhar o que o mundo acadêmico está buscando, a se atualizando e trazendo de novo para que a gente possa estar aplicando na indústria. E esse processo do mestrado me trouxe a construção de tudo isso de uma forma embasada. Então, o meu trabalho nesse momento é o jogo dentro da indústria e buscar esse embasamento teórico para que eu possa realmente justificar as evidências que a gente tem encontrado. E o que está acontecendo? Fazendo essa combinação dos jogos que eu já tinha elaborado, com os jogos que o professor Rodrigues trouxe na aula, tudo isso junto começou a dar uma dinâmica muito diferente de aprendizado e treinamento dentro da fábrica. E agora, de agosto, de julho desse ano de 22 para cá, eu foquei um pouquinho na área da logística e comecei a fazer esses treinamentos com os meninos. E o resultado foi espetacular. Eu, inclusive, parei um pouquinho, porque causou um alvoroço para os meninos que não fizeram. E aí eles falaram, não, agora eu estou ansioso para fazer o curso, os meninos estão fazendo os projetos, eu quero fazer também. Então, eu segurei um pouquinho para que a gente possa acalmar o ânimo, para que quando eu chegar e fazer o treinamento, eu tenha realmente um impacto, né? Cause uma reação satisfatória e ele vá buscar oportunidades de melhoria no processo, vá desenvolver projetos para que a gente possa eliminar desperdício. Então, isso está muito forte. Como eu tive esse resultado muito satisfatório com os meninos na produção, eu fui buscar e aplicar os jogos dentro de um cenário completamente diferente. E eu apliquei com advogados, ou seja, nossa área de auditoria da empresa fez uma imersão com a gente. E qual que era o grande problema? O cara que faz e que cuida da parte legal da empresa, nós estamos falando hoje da Hyundai, eu sou da direção da Hyundai, eles não têm uma noção muito grande, uma identidade com o que acontece dentro da fábrica. Então, eu pensei, como é que eu posso trazer toda essa equipe para dentro da fábrica e que eles saiam daqui com uma identidade do que acontece dentro da empresa, quais são os processos de melhoria, e eu decidi aplicar o jogo com eles. E a minha surpresa foi que o nível de satisfação deles, com o nível de confiança com o jogo e o nível de entendimento da gestão da fábrica foi tão alto que acabou me impressionando. E aí eu falei, será que isso é igual em outros tipos de treinamento, né? com outra dinâmica? E aí eu aproveitei um treinamento de sala, daqueles com 300 slides, e apliquei a mesma metodologia para fazer a medição da reação dos alunos, né? E mostrou que a reação dos alunos é completamente diferente, ou seja, o fato dele não participar ativamente do jogo, ou ele não ter a participação ativa na aula, isso tudo contribui para que a satisfação da aula, ou a satisfação do treinamento, ou mesmo a retenção do treinamento, caia significativamente. Então, o meu jogo, nesse sentido, tem mostrado que dentro da indústria a gente tem um potencial enorme de gamificação, de processos, né? Exemplos dentro da empresa para buscar uma melhoria, e isso traz um resultado e a satisfação deles é fantástica. Eu estou prontinho para agora, em janeiro, estar retomando isso com eles, dentro de uma lógica, dentro de uma sistemática, para que eu possa coletar todos esses dados e usar isso tudo dentro da minha dissertação de mestrado. Eu sou o Marcos, né? Eu trabalho na Hyundai tem 10 anos, estou na indústria automobilística há 33, tive muitos anos dedicado à área da qualidade, fiz uma especialização na Unicamp, agora tenho um MBA aqui da Exalc, em gestão de negócios,
Dentro desses 33 anos, eu tive a oportunidade de ficar 4 anos na Itália, numa transformação da Fiat, na aplicação do Lean. Eles têm um programa próprio em todas as indústrias do grupo Fiat. Isso tem disseminado bastante dentro do país essa metodologia, tem ajudado muito, vamos dizer assim, o país. Então, eu acredito que tudo que tem sido feito para reduzir desperdício e trazer economia dentro dos processos, deixar o processo mais enxuto e trazer economia para a companhia e para o país, eu acho que está agregando bastante. E o mestrado tem um papel importantíssimo nesse processo, que é de disseminar o conhecimento, né? E eu acho que a gente está se alinhando muito bem nisso. A equipe do mestrado, através do professor Jorge, professor Rodrigues, Turrione e demais profissionais que se atualizaram e estão envolvidos na indústria, a gente encontra muito conforto nas decisões e, principalmente, no que a gente está estudando e acompanhando. Então, eu fico bastante feliz de estar inserido nesse processo aí. Estou na dinâmica que o próprio Mauro comentou, que é a dificuldade da gente atender os prazos e colocar isso no dia a dia da empresa e no dia a dia de um mestrado, mas a gente vai conseguir sim, estamos com um projeto avançando, vai ser muito bacana compartilhar todos esses dados com vocês. Então, ok. Obrigado, Marcos. Agora nós vamos passar ao Paulo. O Paulo fez um projeto que, para mim, Paulo, foi muito interessante, porque nos colocou, né, me trouxe uma realidade que, por mais que a gente estude, analise, se informe, ela foge da nossa imaginação, às vezes, né, quando você percebe. O Paulo, para vocês terem uma ideia, ele atua numa escola que boa parte dos alunos fica o dia inteiro na escola por dificuldade de ter mobilidade de voltar para casa. Então, os alunos, ou seja, como tinha o transporte só de manhã e final da tarde, então, às vezes, os alunos ficavam meio período na escola, ociosos, vamos dizer assim, simplesmente porque eles não tinham como se locomover, né? As distâncias eram muito grandes para serem cobertas a pé, então os alunos ficavam na escola. Então, a partir dessas condições da própria vocação da escola, aí o Paulo fez um projeto, né? E foi um projeto muito interessante ser desenvolvido lá. Então, passo a palavra para você, Paulo, para falar, então, ainda do desenvolvimento de projetos, né? Que seria o trabalho. Obrigado, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Eu sou Paulo Alvarenga, sou professor do Instituto Federal de Roraima. Sou formado em letras em inglês e português. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas engenharia de produção, o que isso tem a ver? Mas quando a gente percebe o caminho que a educação faz e você associa com a engenharia de produção, a linha de gestão da produção, você consegue entender que quando se quer colocar um ensino técnico específico, ensino empreendedor e desenvolvimento de produtos e serviços pelo viés de um projeto integrador, a engenharia de produção, pela gestão da produção, ela vai te indicar o caminho para seguir. Então, pegando o que o professor já introduziu sobre o escopo da situação o Campus Novo Paraíso é um campus do Instituto Federal, ele fica no sul do estado de Roraima. Ele fica isolado, de certa forma, a vila mais próxima é uma vila a 13 quilômetros, então, a 13 quilômetros fica a vila mais próxima e o município mais próximo fica a 50 quilômetros. Então, ele é bem isolado, os alunos, o Instituto ele tem os ônibus para fazer o transporte dos estudantes, só que os estudantes chegam ao Instituto por volta de 7h30 da manhã e só vão sair pelo fim da tarde. Então, às vezes, alguns desafios aconteciam por conta de professores que não conseguiam chegar, e aí alunos ficavam ociosos. Então, pensar em uma estratégia, né, principalmente utilizando o PBL, o Project Based Learning, utilizar
colocar o aluno como protagonista da ação para otimizar esse tempo, melhorar e principalmente desenvolver o empreendedorismo, né? Já que se trata de uma escola agrícola, né? Um campus técnico agrícola. Então, esse desafio era de colocar os estudantes em um projeto integrador, né? Porque o foco lá é ensino médio técnico integrado, né? Tem ensino superior também, e algumas vertentes desse projeto já estão sendo direcionadas ao ensino superior, né? Porque no caso do ensino superior lá no nosso Instituto Campus Novo Paraíso, os estudantes eles ficam como residentes, né? Existem os alojamentos, então é possível trabalhar até de forma mais específica com esses estudantes. Então, essa era a ideia de otimizar o tempo, melhorar a participação dos estudantes, colocá-los como protagonistas das ações. Nesse período de 3 anos do ensino médio técnico integrado, dividir o processo em 3 etapas, em etapa de educação, os 2 primeiros módulos, aí os módulos 3 e 4, a parte de estímulo, o estágio do aluno, e, por último, colocar a incubação em si, colocar para frente. Essas estratégias foram apresentadas depois do mestrado. Eu sou especialista em docência para educação profissional também, e isso ajudou bastante para convencer o professor Rodrigues lembra disso, que a participação dos colegas para esse alinhamento do projeto foi extremamente necessário. Foi feita pesquisa com os colegas para que... nós sabemos que, às vezes, quando você tem um projeto, uma ideia, principalmente esse que era para fazer uma alteração na grade curricular, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar colegas que preferem que continue como está, que não se tenha alteração, enfim. Então, foi feita foi feita pesquisa com os docentes na época para tentar alinhar, para tentar trazer mais parcerias, né? Porque, por ser um projeto integrador, os docentes de diversas áreas têm que participar como facilitadores para os estudantes, para que eles possam ter as suas autonomias. Enfim, todo esse processo foi feito, ele foi crescendo em algumas escalas por projetos de pesquisa, mas quando nós tínhamos já o início do alinhamento das construções de novas grades curriculares, chegou a pandemia, né? E aí, chegando a pandemia, eu não preciso, né, comentar que tudo virou virtual, tudo mudou de pernas para o ar. Mas agora, com o retorno em 2022, nova fase de transformações de grades curriculares. Recentemente, lá no campus, foi começo de setembro, foi inaugurada a UEP, que é a Unidade Educativa de Produção, que já é um grande passo. Na época não tinha, né, essa unidade de educação dentro do campus. Então, está caminhando esse alinhamento, essa participação, deixando os alunos mais envolvidos. E aí, boa parte, é interessante casar essas ideias, tanto do Mauro quanto do Marcos, porque quando você tem esse projeto integrador, você tem várias nuances e você tem várias aplicabilidades. E quando você trata de gamificação dentro de um projeto, é assim, todo mundo quer participar, todo mundo, parece que o instinto de competição surge e as pessoas querem sempre destacar suas equipes, querem destacar suas produções, e é muito interessante como a gamificação ela auxilia de uma forma que quando você fala de projeto integrador, que vai ter que colocar, você vai ter que fazer, você vai ser o protagonista, as pessoas ficam meio relutantes quando pensam nisso. Mas quando você começa a trabalhar por trás,
simplesmente colocando, não simplesmente porque é um processo árduo, mas colocando a gamificação na frente, elas não percebem que elas estão trabalhando de forma como protagonistas né, quando você tem essa introdução à gamificação, pela gamificação. Então, eu acredito que, sumarizadamente, é isso. Engenharia de produção foi uma mudança muito grande na minha vida. Agradeço o professor Rodrigues enormemente, agradeço a professora Arminda, agradeço o professor Jorge Muniz pela oportunidade. Foi um período bem conturbado, eu acredito que o professor lembra, foi um período bem conturbado, que casou também com o meu período de intercâmbio. E o professor, eu tenho que ir para esse intercâmbio, eu não posso perder. Aí o professor Paulo, vá lá, mas a gente se comunica, a gente não vai parar. E graças a Deus e graças à compreensão do professor, tudo deslanchou. E assim, os resultados vêm acontecendo. Não vem acontecendo de imediato, como se gostaria que fosse, mas vem acontecendo, né? Tivemos aí, como eu falei, esse percalço essa pandemia, né? E, assim, a estimativa e a previsão é de que sempre, cada vez mais, a aprendizagem baseada em projetos, que esses projetos integradores dentro das matrizes, das grades curriculares, e que as etapas de gamificação sejam mais frequentes e em todas as disciplinas, né? Trabalhar de uma forma transversal e interdisciplinar, enfim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico feliz em ouvir que os projetos, né, tanto de Marcos quanto de Mauro, eles primam por esse protagonismo dos estudantes, né? Eu acho super interessante isso. Eu, enquanto educador, acho super interessante isso. Agradeço. Tá ótimo, obrigado, Paulo. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que a conversa hoje foi em termos das pesquisas que estão sendo feitas, acho que de mostrar não só os desafios próprios das pesquisas, né? Cada um de vocês tem os seus dilemas, ou teve que enfrentar, né? Quem já terminou já teve que enfrentar dilemas, alguns não previstos, inclusive, né? Como foi o caso aí do Paulo e do Mauro, perdão. O Marco já está, o processo dele é o contrário, né? Mas você está no processo de sair de uma situação de pandemia, tudo, voltar para o presencial, então ainda foi impactado de alguma forma, mas de qualquer forma mostra, né, a importância de nós colocarmos as pessoas que estão aprendendo, né, como protagonista do processo de aprendizado. Isso mostra uma perspectiva nova de ensino, do processo de ensino-aprendizagem, né? Eu acho que isso é muito interessante. Tanto o trabalho do Marcos, do Mauro, do Paulo também, de certa forma, acaba fazendo isso, né? Mostram que essa fronteira de aplicação de desenvolvimento de projeto, de gamificação, ou seja, as metodologias ativas de uma forma geral, ela não essa fronteira não é exclusiva das universidades ou das escolas, né? Isso transcende, né? Passa a fronteira escolar e ocupa os diversos espaços, né, onde o processo de ensinar e aprender ocorre, né? Então, isso não é uma exclusividade do ambiente escolar, né? Isso acontece em vários contextos, né, na indústria, em área de serviços, né, lá no campo mesmo, até enquanto a gente estava falando aqui, tenho trabalhado com alguns projetos no agronegócio, então dá para você expandir para essas outras áreas com tranquilidade e é uma coisa que promete ajudar bastante. Então, eu quero agradecer o tempo de vocês, eu acho que foi uma conversa bem proveitosa e, obviamente, desejar sempre sucesso aí nas empreitadas da frente, né? Obrigado pela participação de vocês. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Rodrigo, eu queria só fazer um comentário final aqui. Me chamou a atenção a questão, o Paulo estava comentando, né? Assim, quando a gente fez o projeto, né, uma coisa que percebeu
a gamificação ela realmente contribuiu demais e as pessoas perceberam o valor. Muito embora, em alguns casos muito específicos, dentro dos 130 alunos que a gente participou, eu percebi alguns casos em depoimento que a gente pediu para o pessoal fazer uns depoimentos por escrito também, para deixar registrado. Tinha pouquíssimos casos de pessoas que não estavam enxergando muito significado naquilo, mas não porque a gamificação não tinha significado para ela. Muito provavelmente, e aí pelo que eles expressaram, que o significado deles não estava nem ligado em si à questão da gamificação do aprendizado, era o próprio questionamento do que eu estou fazendo aqui dentro da engenharia. Entendeu? Então, isso é uma coisa que apareceu, mas muitos poucos casos. Né? Até porque quem já chega no quarto ano, se não entendeu o significado ali, é porque não entendeu ainda que ele não deveria estar ali, né? Naquele curso, provavelmente ele teria que estar fazendo outras coisas. Né? E esse significado, eu acho que é importante, ele parte também muito de quem está trabalhando, quem está fazendo aquele uso daquelas ferramentas, daquele sistema, o quanto ela acredita naquilo, o quanto ela realmente leva a fé naquilo, porque aquilo é transmitido, né, dentro do processo, ele se irradia dentro do processo. Então, é importante que as pessoas que estão fazendo realmente entendam que aquilo realmente é uma coisa que agrega valor, que vai ajudar muito, não só ela, mas como todo que está na volta. Isso realmente vai entrando, né, porque a gente expressa isso de maneira clara. E quando é verdadeiro, fica mais fácil os outros se enxergarem também. Então, acho que é um processo bem interessante. Da minha parte, tá, eu queria só colocar que eu sempre vou estar disponível aqui para ajudar, contribuir com o que for. Fiquei muito feliz aí com o convite, tá, Rodrigues? Fui feliz aí de bater esse papo com o Paulo também, com o Marcos, e falar para vocês dois que, da minha parte, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, pode contar, tá? Eu sei que no dia a dia, eu estou no dia a dia da indústria, tá? Se um dia o Marcos fala, quer fazer aqui uma demonstração, bater um papo aqui na Hyundai, fica à vontade, pode chamar, que sempre que a gente tiver disponibilidade, eu estou aberto para participar, tá? Muito contente pelo evento e pelo convite. Obrigado, tá, Rodrigues? E obrigado por vocês aí, gostei muito do trabalho de vocês, tá? Espero que tenham sucesso, Marcos. Principalmente com o Marcos está nessa faixa aí, nessa reta agora, no meio do final, né? E contar sempre com... Uma coisa, né, Marcos, uma coisa que no início, quando a gente está muito tempo dentro da indústria, a gente às vezes fica um tempo afastado do mundo acadêmico, fazer o embasamento teórico e fazer a bela de uma pesquisa é fundamental, né, Rodrigues? Às vezes a gente está no dia a dia na lida, vendo as coisas práticas, parece que, não, cara, tem que mergulhar, cara, tem que mergulhar, entendeu? Tem que mergulhar lá nas pesquisas, nos artigos, embasar, porque no final não é só o resultado prático, né? É o resultado também do embasamento teórico que a gente tem que ter. Então, esse equilíbrio é fundamental. E só um comentário final que me chamou a atenção, o que o Paulo falou sobre a questão. Eu participei de um evento um tempo atrás na área de ergonomia e eu fiz e tinha dentro dos eventos, de uma das janelas, professores especialistas em gamificação. E aí eu fiz questão, entrei lá e participei de todo o evento. E no final eu fiz uma pergunta para eles, que foi a seguinte, Rodrigues: eu estou fazendo um projeto, falei para ele, estou fazendo um projeto, estava bem no meio, né? E eu vou quantificar, eu quero quantificar, porque a veia do engenheiro, eu queria quantificar o quanto aquele aprendizado a gamificação está trazendo de resultado. E aí eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês, como especialistas na área, nessa parte. Aí o pessoal, parece que a minha pergunta saiu, não deveria nem ter feito, porque eu falei assim, como assim entender o significado disso? Como é que você quer quantificar uma coisa que todo mundo sabe que funciona? Precisa quantificar. Isso é... Eu achei engraçado, interessante, assim, na cabeça deles, a gamificação não precisava nem ser quantificada para mostrar que era importante, de tanto que eles já utilizavam aquilo no dia a dia. E aí eu entendi, obviamente nem retruquei, nem falei nada, faz parte do meu projeto, né? Eu sigo em frente na minha linha de raciocínio, né? Mas eles me chamou essa atenção, né? Que assim, não tem por que quantificar, né? Botar números, né? Basta você entender que aquilo é bom, aquilo é importante. Para eles era muito... É mais ou menos como explicar que 1 mais 1 é 2, não precisava, para eles, na cabeça deles, entendeu? Chamou muita atenção. Mas tem pesquisas até questionando isso, né? Essa visão muito positiva a priori, até porque, em termos de ciência, é contraditório, né? A ciência não pode admitir esse tipo de lógica, né? Não é porque deu certo 1000 vezes que na 1000ª vai dar certo também. Né? Claro. Tem possibilidade, ou a partir da 1000ª vez pode dar tudo errado, né? Pode dar 1000 vezes errado em sequência, né? Então, nós como pessoas da ciência, nós não podemos admitir isso como um postulado de ciência, né? Pode ser um postulado aí para você, sua vida cotidiana, né? Tudo bem, mas
não como um de ciência, né? Não como Bacana. ciência, perfeito. Muito bom, é isso aí. Ok. Valeu. Marcos, Paulo, querem falar mais alguma coisa? Eu quero aproveitar a palavra do Mauro, o finalzinho, para iniciar a minha. O que acontece quando a gente faz essa prática ativa, usa os jogos, a gente coloca, aí usando a palavra do Paulo, o aluno como protagonista e atende à necessidade dele. E aí você comentou agora que o especialista de segurança ele achava que não precisava quantificar. É porque ele não está atendendo o cliente dele, certeza. Ele está tão confiante e ele não está escutando o cliente. Às vezes ele está fazendo aquilo que ele acredita é tão forte, mas o resultado às vezes não é o que a gente espera. Eu acho que o professor Rodrigues colocou muito bem que nós, né, como acadêmicos e como não podemos acreditar que isso é uma premissa, não. A gente tem que questionar ela sempre. Em todas as conversas com o professor Rodrigues, ele enfatiza isso, né? A gente nunca está certo, a gente está sempre buscando o questionamento. E eu acho que essa questão da gente abordar isso com a gamificação, os jogos, ela é uma teoria extremamente empática, que é aquilo que a gente está buscando cada dia mais, né? Ou seja, a gente põe em primeiro lugar o aluno, e ele vai chegar no resultado, ele vai te trazer os números, ele vai e ele vai dar a motivação. Você até sabe aonde ele vai chegar, você construiu tudo para que ele chegue naturalmente naquele resultado, mas é através das experiências dele, das crenças dele, das premissas deles. Isso tudo faz parte do aprendizado dele, da pessoa, e a cada indivíduo recolhe isso de uma forma individual, e até aparece o ponto fora do gráfico, aquele que não conseguiu entender ou que não está inserido. Eu acho que essa é a grande virtude do jogo, da gamificação, que você consegue agregar e colocar todo mundo bem próximo, e aquele que não está nesse meio, ele realmente sai fora do ponto, ele não se identificou, ele realmente, às vezes, não tem confiança nele mesmo, que é capaz de fazer, né? Eu acho que isso aflora muito bem. Então, é muito bacana a gente se encontrar com pessoas que entendem que o aluno é o cliente, que o aluno é o protagonista, que é através do aluno que a gente vai conseguir realizar as coisas. Eu fico bem feliz ouvindo esse testemunho, que não sou eu, nem o professor Rodrigues, nem um outro professor. Quer dizer, a gente está conseguindo construir a comunidade que entendendo isso, né? Isso é muito bom. Bacana. Obrigado. Marcos, Paulo, você quer falar alguma coisa? Sim, pegando o gancho tanto de Marcos quanto de Mauro, nós temos sempre que ser questionadores. Essa é a ideia. Eu lembro bem que eu, com a minha cabeça de linguagens, né, de códigos, toda vez que apresentava, como o Marcos falou, sobre referencial teórico, eu escrevia, e o professor Rodrigues, com a mente já voltada para a engenharia de produção, a gestão, vamos enxugar. Então, assim, às vezes, mesmo quando você já é acostumado com a sua jornada, você se depara com situações que aquela sua jornada, ela não é o ideal para o momento. Então, você tem que aprender e tem que se questionar para ver se vai funcionar. Então, essa troca de áreas e essa troca de conhecimento é fabulosa para você crescer e se destacar. Então, eu agradeço ao professor Rodrigues mais uma vez por sempre puxar, Paulo, vem para cá, tu tá saindo da tua meta, volta para cá. Vamos seguir a linha dessa produção aqui. Então, assim, agradeço mais uma vez, professor. Agradeço ao professor Jorge, não está aqui, mas deixo o meu agradecimento gravado, a professora Arminda também. Mais uma vez, professor Rodrigues, agradeço o convite. Acredito que esse bate-papo, quanto mais momentos como esse, né, o conhecimento vai passando de uma forma que a gente nem percebe, é uma forma gostosa de você falar sobre as experiências e trazer outros pontos
que, poxa, eu não pensei nisso. Isso é interessante, enfim, agradeço, só tenho a agradecer por esse momento. Obrigado, professor. E obrigado também aos companheiros Marcos e Mauro pelo compartilhamento das experiências. Tá ótimo. Muito obrigado, então, pessoal. Aí, um bom dia, a gente encerra por aqui, né? Acho que foi bem proveitosa a nossa conversa, então agradeço a todos aí o tempo, a disponibilidade, né, os depoimentos. Acho que isso nos anima e mantém motivados para continuar aí trabalhando com a temática, né? Principalmente porque mostra que ela tem potencial e pode ajudar, né? Acho que isso é interessante também.